sou o Mário Vilas Boas, este é mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é a 11ª parte da minha história alternativa do Brasil, que eu estou contando. E no episódio de hoje, nós vamos ver o mandato do presidente Veiga Cabral, aqui. Veiga Cabral, diferente dos seus antecessores, não teve 2 mandatos, ele teve apenas um, por motivos que vocês vão ver a seguir. Mas o próprio Veiga Cabral vai contar isso para vocês. Vai lá, Cabralzinho, é contigo agora. Conta essa história pra gente. Em 1903 decidi que era hora de usar a superioridade tecnológica brasileira para aniquilar as forças francesas. Apesar de algumas vitórias isoladas da Marinha Brasileira, a França tinha conseguido superioridade naval no Atlântico Sul e estava a ponto de conseguir também no Canal de Moçambique. A indústria naval brasileira era maior que a francesa. Se ela operasse com força total para produzir navios de guerra e a França só pudesse contar com os navios produzidos por ela própria, o Brasil ultrapassaria o poder naval francês. Mas isso levaria muitos anos e teria um custo muito alto. Então decidi introduzir na guerra um conceito que não existia na ocasião: superioridade aérea. No caso seria hegemonia total, pois o Brasil era, na ocasião, o único país do mundo a possuir veículos militares aéreos. Para isso seriam necessários outros dirigíveis, mas seriam também necessários outros campos de pouso. Meu voo de Mataripe a Lagos deixou evidente a necessidade de campos de pouso a abastecimento nas bordas do Atlântico, Bissau, no lado africano e Torres no lado sul-americano. Mandei construir esses campos na periferia de Bissau e em Recife, que era suficientemente perto de Torres. A proximidade com a base naval era estratégica. Mas havia outros pontos a serem considerados. A de Brasília já estava em construção e foi inaugurada pouco depois de minha posse. Mas era necessária uma próxima do Canal de Moçambique, para combater a superioridade naval francesa lá. Era também muito estratégica a construção de um campo de pouso no Djibouti, pois isso garantiria o controle brasileiro da navegação no Mar Vermelho. Outras bases seriam desejáveis, mas comecei por essas 4. Enquanto as bases eram construídas, era preciso garantir uma frota de dirigíveis para que fossem usados nelas. No início de 1903, somente o Santos Dumont estava operacional. Mandei o hangar de Mataripe iniciar imediatamente a construção do Santos Dumont II. Mas era preciso ser mais rápido. Em meu voo para Lagos, trouxe comigo um documento secreto, os planos de construção do Santos Dumont. Entreguei o documento à administração do hangar de Lagos com a recomendação de que comprassem o que fosse preciso para transformar aquele hangar numa nova fábrica de dirigíveis. E iniciassem imediatamente a construção de outro dirigível igual ao dos planos. Paralelamente contatei a fábrica de munições e pedi a eles que desenvolvessem uma bomba de impacto, que explodisse quando ela se chocasse com alguma coisa. Esse conceito não existia na ocasião, justamente porque ela só teria utilidade se fosse jogada de um veículo voador. Só que agora o Brasil tinha um veículo voador. E eu pretendia fazer com que os franceses saboreassem essa nova invenção. A construção da ferrovia para o litoral norte de Moçambique foi paralisada com o início da guerra. Ainda sobrou verba de infraestrutura para prosseguir com essa obra. Era importante para a base naval de Palma. Neste ano, a cooperação entre os grupos Mauá e Gouveia conseguiu dominar a tecnologia dos motores do Dr. Diesel. Um caminhão experimental movido com o motor dessa tecnologia foi montado e aprovado. O grupo estava agora tentando construir uma locomotiva movida com esse motor. A frente de batalha não sofreu grandes mudanças. Exceto em Madagascar. A região sob controle dos brasileiros em torno da capital Antananarivo começou a se expandir. Ainda havia forte resistência por parte das forças francesas. Mas eles não conseguiam mais impedir que os soldados brasileiros fossem abastecidos e até mesmo que reforços fossem enviados para lá, quase sempre pela costa leste da ilha. Mandei que construíssem lá um campo de pouso improvisado para dirigíveis. Naturalmente não tinham hangar e todas as instalações dos demais campos de pouso, mas permitia que um dirigível pousasse lá para entregar mercadorias e pessoas. O campo ficou pronto no final daquele ano. A única grande novidade em termos de batalha foi na verdade um teste, mas vários franceses pagaram com a vida. O Santos Dumont foi usado para fazer patrulhas aéreas no Atlântico próximo a Lagos, única base aérea operacional na África por enquanto. Essas patrulhas aéreas se revelaram muito úteis, pois proporcionavam um campo de visão que as patrulhas navais não tinham.
Então foi montada uma divisão aeronaval. O comandante ficava no Santos Dumont, com uma visão privilegiada do campo de batalha e, de lá, usando máquinas de Landau, dava ordens aos navios para atacar embarcações francesas, garantindo sempre que os brasileiros tivessem superioridade no ataque. A armada francesa, na ocasião, já estava parcialmente equipada com máquinas de Marconi, então podia fazer manobras coordenadas. Mas não tinha a visão ampla que somente uma patrulha aérea poderia proporcionar. Vários navios franceses foram emboscados e afundados usando essa técnica. O Santos Dumont II ficou pronto e chegou a ser usado desta mesma forma ainda neste ano. No hangar de Lagos um novo dirigível, o Bento Gonçalves chegou a ser concluído antes do fim do ano, mas não houve tempo para que fosse usado ainda naquele ano. As bases aéreas de Bissau e Recife também ficaram prontas ainda neste ano. No hangar de Mataripe, o Santos Dumont III teve sua construção iniciada tão logo o Santos Dumont II ficou pronto. Mas no de Lagos, mandei construir um maior. Os engenheiros dos grupos Mauá e Gouveia alteraram o projeto para construir um superdirigível com capacidade de carga útil de 20 toneladas, movido com motores de tecnologia do Dr. Diesel, uma tecnologia que agora dominavam, o Lima e Silva I. Mas ele só ficaria pronto no final do ano seguinte. Em 1904 teve início a Batalha Aérea. O Santos Dumont rumou para o aeródromo de Bissau e reuniu lá vários navios de guerra do lado africano. Enquanto isso o Santos Dumont II fez o mesmo na base de Recife, do lado americano. Ambos foram carregados com uma carga de 1 tonelada de bombas de impacto. Em ação coordenada com mensagens via máquinas de Landau, ambas as esquadras estacionaram a cerca de 100 quilômetros da base naval brasileira em Cabo Verde, sob ocupação francesa. Os dirigíveis sobrevoaram então, um de cada vez a base, despejando sobre ela e os navios franceses lafundeados suas cargas de explosivos. Foi o primeiro bombardeio aéreo da história da guerra. Terminado o bombardeio, ambas as esquadras se lançaram sobre Cabo Verde, sob comando do Santos Dumont II, enquanto o Santos Dumont voltou para Bissau para buscar mais bombas. Usando suas máquinas de Marconi, os franceses pediram reforços, mas o Santos Dumont II detectou sua aproximação e avisou ao Santos Dumont que despejou sua carga de bombas sobre ele enquanto o Santos Dumont II rumava para Bissau para se reabastecer com bombas. Os sobreviventes do bombardeio foram atacados pela esquadra brasileira enquanto fuzileiros navais brasileiros dominavam a resistência francesa em terra no arquipélago. O Santos Dumont III e o Bento Gonçalves entraram na batalha e completaram a hegemonia aérea brasileira, patrulhando as cercanias de Cabo Verde e jogando bombas em qualquer navio francês que entrasse em seu campo de ação para desespero dos franceses. A esquadra francesa foi avisada pelas máquinas de Marconi, que já estavam usando. As patrulhas aéreas dos dois dirigíveis com suas visões privilegiadas do cenário da batalha, avisavam a esquadra brasileira sempre que um grupo de navios franceses se aproximava. Após uma carga de bombas lançada por um dos dirigíveis que, imediatamente se dirigia para Bissau para se reabastecer munição, a esquadra brasileira partia para o ataque antes que o grupo se reunisse com outro para formar uma esquadra maior. Após 2 meses de tentativas frustradas, os franceses deram-se por vencidos. A esquadra brasileira então passou a tomar as demais ilhas do arquipélago, onde rapidamente dominaram os soldados franceses que lá estavam. Aquela batalha desenhou a derrota francesa. Mas eles não se deram por vencidos. Havia rumores de 2 inventores americanos que haviam construído um veículo voador mais pesado que o ar. Os franceses tentaram desesperadamente obter acesso àquela tecnologia. Mas o Brasil continuava tendo hegemonia aérea e, com ela, anulando a superioridade naval francesa. O dano à marinha francesa foi tamanho que a esquadra francesa não foi mais capaz de afastar as tropas brasileiras do litoral na África. Com isso, o Brasil dominou completamente a Guiné. A França perdeu a guerra nessa batalha. Ficou evidente que a França não tinha como se defender dos ataques aéreos dos dirigíveis brasileiros. Ou mesmo da armada brasileira comandada por um dirigível com visão panorâmica de toda a zona de combate. Mas o orgulho francês não permitiu que eles admitissem essa situação. Então, a guerra continuou. Decidi que não era hora de se expandir mais no Atlântico. Ao invés, preferi consolidar a tomada de Cabo Verde com patrulhas regulares para evitar a aproximação de navios franceses. Aproveitei para montar uma base de dirigíveis anexo à base naval de Cabo Verde para consolidar a posição do Brasil no Atlântico. O cabo telegráfico de Cabo Verde a Bissau, sabotado pelos franceses, foi instalado novamente, ligando novamente o arquipélago à rede telegráfica brasileira. A ligação de Cabo Verde com Portugal não foi destruída pelos franceses.
Os dirigíveis Santos Dumont 1, 2 e 3 permaneceram na patrulha das águas ao redor de Cabo Verde. O Santos Dumont 4 se juntou a eles no final do ano. Imediatamente após, se iniciou a construção do Santos Dumont 5. O Bento Gonçalves 1 foi deslocado para a base de Xinde, no estado de Moçambique. Ainda houve tempo para um ataque aéreo à base francesa na ilha de Comoros antes do final do ano. Em Madagascar, o Brasil ampliou o território sob seu domínio. Uma vasta área em torno da capital Antananarivo até o litoral leste da ilha já estava sob domínio brasileiro. O Brasil não dependia mais dos cabos de telégrafo. Toda a comunicação entre as tropas na ilha e o comando no continente era feita por máquinas de landau. Um campo de pouso improvisado, capaz de permitir o pouso e decolagem de um dirigível, mas não seu abastecimento ou estacionamento por longo tempo. Ainda não tinha sido utilizado, mas seu uso se iniciaria no ano seguinte. Em 1905, decidi que era hora de iniciar o avanço no Atlântico. Meu próximo alvo era a Ilha de Ascensão. 2 dirigíveis atacaram a partir de Lagos e os outros 2 a partir de Cabo Verde, revezando entre patrulhar as águas ao redor de Ascensão e Cabo Verde. Após um ataque aeronaval devastador, os franceses foram derrotados em Ascensão, que voltou, assim, a ser território brasileiro. Com isso, o Brasil criou uma barreira entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul para navios franceses. Embora estes ainda dominassem o Atlântico Sul, tinham grande dificuldade de cruzar o Triângulo Cabo Verde, Ascensão, Fernando de Noronha. A conexão naval do Brasil americano com o Brasil africano ficou completamente restabelecida, justamente na região deste triângulo. Ordenei que uma base aérea fosse construída em Ascensão para que ataques aéreos a outras ilhas e a navios no oceano pudessem partir de lá. No canal de Moçambique, o Brasil juntou as armadas de Mombaça, Ilha Poavre, Ilha Setivi, Palma e Xinde para, sob o comando do dirigível Bento Gonçalves, fazer um ataque fulminante à base francesa na Ilha Comoros. Vários bombardeios aéreos foram feitos antes que o ataque naval se iniciasse. À medida que os reforços iam chegando, a esquadra brasileira os atacava antes que pudessem se juntar a outros e formar uma esquadra maior. Após alguns meses de cerco, os franceses se renderam em Comoros, que passou, assim, a ser território brasileiro. A tomada de Comoros teve um impacto terrível nas tropas francesas em Madagascar. Elas ficaram isoladas. Perderam sua fonte de suprimento e contato com o comando central. As forças brasileiras, que já ocupavam uma ampla região em torno da capital, passaram a avançar com pouca resistência. A região sob controle brasileiro começou a se expandir rapidamente ante a fragilidade das tropas francesas, que ficaram sem suprimentos e com grande dificuldade para se comunicar com o comando central. Mas a cereja do bolo foi protagonizada pelo dirigível Lima e Silva I, que ficou pronto naquele ano. Esse dirigível era diferente dos outros. Tinha uma capacidade de carga muito maior e motores muito mais potentes, com tecnologia do Dr. Diesel, que agora era dominada pelos grupos Gouveia e Mauá. Embora dirigíveis possam voar contra o vento, isso consome muito combustível. Eles funcionam melhor se puderem aproveitar os ventos a seu favor. Os ventos predominantes próximos à superfície sopram de oeste para leste. Tirei proveito disso, fazendo com que a missão especial do Lima e Silva partisse da base de Bissau. Com 20 toneladas de bombas de impacto a bordo, o Lima e Silva partiu de Bissau em direção a nordeste, aproveitando-se do vento. Após sobrevoar o Senegal, a Mauritânia, a Argélia e o Mar Mediterrâneo, o Lima e Silva sobrevoou uma base militar francesa na região de Marselha, onde despejou 20 toneladas de bombas de impacto sobre navios de guerra e instalações militares da região. Os franceses estavam totalmente indefesos, pois não tinham defesas antiaéreas. Em seguida, voou para Paris, onde despejou sobre o Palácio do Eliseu, sede do governo francês, 10 bombas desativadas. Em lugar do explosivo havia um bilhete com o brasão da República, onde se lia em português e em francês: rendam-se imediatamente ou o que ocorreu em Marselha ocorrerá em Paris. Em seguida voou para sudeste até pousar na base do Djibouti. Esse foi o primeiro ataque bem-sucedido ao território europeu de uma força vinda da África desde a Guerra de Cartago contra o Império Romano. Os franceses, é claro, sentiram o golpe. Eles chamaram o chanceler brasileiro para conversar, mas tentaram tergiversar. Eles Isso é uma obra de ficção, mas alguns fatos históricos que aconteceram no mundo real aconteceram também aqui nessa realidade paralela. Embora,
por vezes, esses fatos históricos tenham acontecido em locais e circunstâncias diferentes dos que acompanharam os mesmos fatos no mundo real, as datas em que aconteceram neste mundo paralelo sempre são as mesmas nas quais aconteceram no mundo real. Isso inclui as datas de nascimento e morte das personalidades históricas que existiram no mundo real e atuam nesta realidade paralela. Veiga Cabral morreu em maio de 1905 no mundo real. Então, nessa mesma data faleceu o presidente Veiga Cabral. Porém, nessa realidade paralela, ele morreu no exercício da presidência da República. Com isso, eu, Machado de Assis, vice-presidente do nosso saudoso Veiga Cabral, vi-me na obrigação de assumir a presidência efetiva do Brasil até o final no mandato do presidente. Quando o presidente Veiga Cabral se candidatou, havia um movimento político forte pregando a paz. Pessoas que estavam descontentes com a longa guerra em que o Brasil estava metido e querendo que ela se encerrasse. O ex-presidente Delmiro se aproveitou da grande popularidade do herói Veiga Cabral para tentar dar continuidade à sua política. Mas ainda havia o risco de derrota para a oposição pacifista, que estava muito forte. Francisco pediu-me então que aceitasse ser vice em sua chapa por conta de minha popularidade, dado o sucesso dos livros que eu havia publicado. Eu tinha profundo respeito e admiração pelo falecido presidente. Não pude negar seu pedido. Mas jamais me ocorreu que eu poderia ser chamado a exercer de forma efetiva a presidência da República. Ainda menos num momento tão crítico. Mas o Brasil precisava de mim. Em nome do meu imenso respeito pelo falecido presidente Veiga Cabral e por sua memória, aceitei o desafio de completar mandato dele em seu lugar, embora não me sentisse preparado para uma missão tão importante. Mas eu devia isso a meu amigo Cabralzinho. Tive que cancelar o encontro para discutir a paz com a França por conta do luto nacional dado o falecimento do presidente. Mas a França viu nisso uma demonstração de fraqueza. Assim, após o luto, quando as negociações foram retomadas, a França voltou arrogante, exigindo a devolução de vários territórios e indenizações de guerra. Não pude aceitar os termos franceses que pareciam não acreditar que o Brasil tinha intenção de atacar Paris ou achar que tinha condições de se defender. Então a guerra continuou. Só descobri mais tarde que, nesse mesmo ano, o Barão von Zeppelin também conseguiu voar com um dirigível. A França tinha a esperança de desenvolver veículos aéreos como os brasileiros usando o projeto de von Zeppelin. Mas ele era alemão e a França tinham grandes diferenças. Isso dificultou a que os franceses tivessem acesso a essa tecnologia, vez que poderia utilizá-la contra a Alemanha. O Lince Silva I foi inicialmente utilizado para missões de abastecimento das tropas de Madagascar e algumas patrulhas aéreas no canal de Moçambique. Eventualmente soltava algumas bombas sobre pontos de concentração de forças francesas na ilha, o que apressou o avanço das forças de terra na ilha. Diante do fracasso das negociações de paz, mandei que as tropas de terra na Guiné retomassem o Senegal. Agora sem apoio naval, as tropas francesas no território sucumbiram ante a superioridade numérica das tropas brasileiras. As tropas da Guiné Francesa avançaram em direção ao Mali. No Burkina Faso, as tropas brasileiras avançaram para o norte do território, ainda sob domínio francês. Por fim, tropas brasileiras na colônia centro-africana avançaram para o norte, em direção ao Tchad. Em 1906, eu tive que cumprir a ameaça feita por Veiga Cabral. Tinha a intenção de conseguir um acordo de paz, mas a França tinha uma postura muito arrogante. Ela desenvolveu alguns canhões com capacidade de atirar para o alto, na esperança de, com eles, conseguir derrubar os dirigíveis brasileiros. Mas ela pagou um alto preço para descobrir que é quase impossível atingir uma aeronave com um tiro de canhão direto, com um ser humano fazendo pontaria. O Santos Dumont V e o Bento Gonçalves II entraram em operação neste ano para desespero dos franceses. A base aérea de Ascensão foi terminada e, a partir dela, ataques aeronavais foram lançados contra Santa Helena e Trindade, resultando na retomada de ambas as ilhas. As ligações telegráficas dessas ilhas, destruídas pelos franceses, foram restauradas. Em Madagascar, o Brasil conseguiu consolidar seu domínio sobre toda a ilha. Além disso, um ataque aeronaval conquistou também a ilha de Maiote, no canal de Moçambique.
Como os franceses não se rendiam, mandei o Lima e Silva numa nova missão de ataque ao território europeu da França. Como no primeiro ataque, uma chuva de bombas foi despejada numa base naval francesa no mar Mediterrâneo. Os soldados franceses tentaram alvejar o Lima e Silva com seus recém-desenvolvidos canhões antiaéreos, apenas para descobrir a dificuldade de se atingir um alvo aéreo com um ser humano fazendo a mira. Voando a uma altitude de cerca de 2.000 metros para se tornar um alvo difícil, o Lima e Silva voou novamente para Paris, onde canhões antiaéreos tentaram inutilmente derrubá-lo. O dirigível lançou uma única bomba ativa sobre o Palácio do Eliseu e outras 10 bombas desativadas com a mensagem: "E esse foi o último aviso." Dessa vez os franceses levaram o aviso a sério. Compareceram ao encontro para negociações de paz e conseguimos chegar a um acordo. Concordei em devolver à França o Senegal, a colônia centro-africana e as partes do Tchad e do Mali que o Brasil tinha invadido. Mas exigiu da França o Benin, o Burkina Faso, a Costa do Marfim, a Guiné Francesa, Madagascar e as ilhas francesas do Canal de Moçambique, Comoros e Maiote. Ante a iminência de ver Paris sob bombardeio aéreo, a França se viu compelida a aceitar. E assim, fez-se a paz. Nesse ano Santos Dumont conseguiu o voo do veículo mais pesado que o ar e ganhou um prêmio dado pelo Grupo Gouveia por isso. Mas nesse ano ele descobriu que sua invenção, o dirigível, tinha sido usado na guerra. Isso estava sendo mantido em sigilo, a grande arma secreta do Brasil. Mas com o fim da guerra isso se tornou público. Santos Dumont, um pacifista convicto, ficou chocado com o fato. Não queria que suas obras fossem usadas para a guerra. Doou todo o seu prêmio para o movimento pacifista que fazia oposição a meu governo e pediu que seu nome jamais fosse associado a máquinas de guerra. Os dirigíveis da série Santos Dumont foram renomeados como Bonifácio de Andrada. 1906 foi ano de eleição. Eu não me interessei em me reeleger, embora pudesse. Já tinha encerrado minha carreira política. Apoiei a candidatura do ministro Rui Barbosa, como era o desejo do ex-presidente Delmiro e, tenho a certeza, seria também a do falecido presidente Veiga Cabral, se pudesse opinar. Mas a oposição pacifista levou a melhor e foi eleito como presidente José Ordones. Chega de guerras. O brasileño já está farto de mandar seus filhos para morrer em combates sem sentido. Eles não o conhecem, José. É melhor você se apresentar a eles para que saibam quem você é. E eu nasci em Tucumán, no estado do Uruguai. No mundo real, o Uruguai é outro país, por isso os brasileños não me conhecem. No mundo real fui presidente do meu país e trouxe modernidade para ele. Nessa realidade paralela, porém, o Uruguai é um estado brasileño. Assim, nacer en Uruguai faz de mim um brasileño. Así como no mundo real, mi proyecto aquí nesta realidad paralela era de trazer modernidade para meu país, que aqui é o Brasil. Mas mi proposta é uma modernidade pacífica. Não quero guerra. Fui o líder do movimento pacifista e nesta eleição consegui ser eleito. Bem, entrego a você um país em paz. Desejo sinceramente que você consiga mantê-lo assim e também sucesso no seu projeto de modernizar o Brasil. Você é o presidente agora. Venha cá e assuma seu posto. Mi querida Tucumán não está infectada com doenças tropicais como febre amarela e outras. Minha prioridade máxima é erradicar essas doenças das principais cidades brasileiras, a começar por Brasília. O brilhante e cientista brasileño chamado Waldo Cruz desenvolveu trabalhos impressionantes sobre doenças tropicales. Convidei-o para ser meu ministro da Saúde para tentar erradicar essas doenças e ou menos das principais metrópoles brasileñas. Pretendo também retomar o plano do ex-presidente Delmiro de construir barragens e colocar a energia elétrica a serviço do povo. Trens e bondes elétricos nas principais zonas urbanas também estavam nos meus planos. Mas vocês vão ver isso tudo no 12º episódio dessa história alternativa de Brasil.